Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Programa Inovação e Negócios que você já conhece de todas as quintas-feiras na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do Jornal Jangadeiro. Agora também aos sábados, 9 da manhã, na TV Jangadeiro. Recebendo hoje o presidente José Gomes da Costa, presidente do BNB, Banco do Nordeste, que está fazendo 70 anos de existência em 2022. Presidente José Gomes da Costa, muito obrigado pela sua presença. Aqui no nosso programa, presidente, a gente nunca aborda assuntos pessoais não, tá? Mas eu confesso aqui para o senhor que eu fiquei muito bem impressionado, né, com sua história pessoal de vida. O senhor é de Petrolina, né, interior de Pernambuco. Eu sou de uma família muito humilde, né? Meu pai era agricultor familiar, minha mãe do lar, e tiveram 13 filhos, né? 8 se criaram e eu entre os sobreviventes, né? No sertão, o semiárido, o grande desafio, né? E a questão educacional, sem dúvida, um problema para o crescimento e o desenvolvimento das famílias, né? Então, eu sou ponta de rama, eu sou no sertão ponta de rama, é aqueles últimos filhos, só tem mais novo do que eu, Heraldo, né? Meu irmão caçula, que é vigilante lá em Petrolina, tem mais 2 homens, todos pessoas normais. Acho que de certa maneira a diferenciação do ponto de vista profissional veio comigo, porque eu desde a escola, eu tinha uma predileção muito grande, desde do ensino fundamental, pela matemática, né? A matemática acho que me salvou, né? E eu passei estudando em escola pública, num concurso de estagiário. Eu estava fazendo... Em Petrolina? Em Petrolina. Eu estava fazendo primeiro ano de segundo grau e um amigo me avisou sobre o concurso. Foi um concurso público, 400 candidatos, 4 vagas de estagiário. Eu dei a sorte de ficar com uma das 4 vagas. E isso me deu a condição de pagar o cursinho pré-vestibular, né? Lá em Petrolina, Colégio Motiva. Eu nunca tinha ido no Recife. E eu fiz o cursinho e acabei passando em economia, né? Então meu destino começou a se alargar. Eu fui o único dos 8 que sobreviveram que saíram do ensino básico, né? Que entraram na universidade, né? Mas aí na sequência veio o concurso do banco. Eu tive que trancar a faculdade, já estava com minha vaguinha lá na Universidade Federal de Pernambuco, na Casa do Estudante, e fui para Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Achava que voltava logo. Fiquei 6 anos lá, né? Só consegui voltar para terminar meu curso depois disso. 18 anos no Recife, fiz economia, fiz um mestrado em economia, passei por todas as agências do Recife. Presidente, trajetória no banco. O senhor fazia faculdade, teve que trancar para começar a trabalhar no banco em outra cidade, foi isso? Eu terminei a bolsa, né, em 1982, e aí foi o ano que eu passei no vestibular, né? Então eu fui para Recife, para a Casa do Estudante, e fiz o concurso no início do ano. Saiu o resultado do concurso, já estava se aproximando do meio do ano, né? E eu fiquei naquela dúvida, né? Se deixava a universidade, né? E o sonho de um crescimento maior, ou se ia começar a trabalhar. E minha mãe foi decisiva, disse: não, você vai trabalhar, a gente precisa de você nesse momento. E eu voltei, você volta depois e faz o seu curso, né? E eu pensei que voltava rápido, mas demorou. Mas foi uma experiência muito rica também lá em Itamaraju, né? Depois eu voltei para o Recife e pude concluir meu curso, que estava no início, né? E essa ligação com a universidade foi muito importante para a minha vida. Figura humana incrível, Isso. Um cara sensível, emotivo, um exemplo para todos nós. E esteja certo que o senhor me representa e muito. E muito. Tá certo? Parabéns então, pela sua história. Trajetória profissional no banco, presidente. 6 anos, que ano foi que o senhor entrou lá? 83. 1º de julho de 83, né? Aonde foi? Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Esses 6 anos lá, logo nos primeiros meses, né? Eu fui galgado lá, acho que no final do primeiro ano eu já estava numa função de destaque na agência, né?
E aí fui, de certa maneira, me acomodando a essa convivência, mas sempre a necessidade de continuar os estudos. Mas aí fui para Recife, e no Recife eu trabalhei em todas as agências, né? Todas, foi a minha grande escola de negócios, foi o Recife. Foram 18 anos no Recife, né? Depois eu voltei para a Petrolina, a pedido da minha mãe, como gerente da agência de Juazeiro, né? Eu pude conviver com ela de volta uns 40 dias. Ela está absolutamente normal, mas depois seguiu, né? Para o andar de cima. Que coisa, né? E fiquei 7 anos em Juazeiro, como gerente da agência de Juazeiro. E depois o caminho era voltar para a Bahia, minha esposa baiana. Fui para Salvador, inicialmente como gerente da agência de Lauro de Freitas, que instalei, né? E depois como superintendente. Então, eu passei, antes de vir para a presidência do banco, os últimos 4 anos como superintendente do estado da Bahia. A superintendência da Bahia é a maior superintendência do banco, né? A gente sabe que o BNB hoje é um banco que tem todos os produtos, todos os serviços, né? Gestão de recursos, tem tudo. Mas me chama muita atenção a quantidade, né, positivamente falando, dos produtos destinados a crédito, a financiamento das mais variadas formas. E eu queria, acho que é muito, muito importante para que todos nós entendamos melhor essa situação do banco com relação a crédito, porque é exatamente aquela força inicial que o pequeno empreendedor, que o agricultor, as mulheres em geral, têm para eventualmente montar o seu negócio e dar todo o suporte, gerando emprego e renda, que é o que o senhor falou agora. Eu queria entender agora um pouco sobre o crédito, sobre as possibilidades do banco de concessão de crédito. E eu queria pegar o gancho que o senhor falou agora, que o senhor falou muito no início com o viés de agricultura, né? Como é que o senhor tem encarado lá, quais são as políticas atuais de concessão de crédito no que diz respeito ao setor agrário? Tá. Desculpa, no agronegócio, perdão. Ok. Só fazendo uma rápida passagem do crédito no banco, né? O banco surgiu há 70 anos e ele não tinha, nos anos iniciais, uma fonte muito segura, uma fonte estável de recursos. Ele veio a ganhar isso há 35 anos com o FNE, na metade da sua vida, né? Depois, há 25 anos, ele tem um outro marco muito importante na sua história do crédito, que é o surgimento do microcrédito urbano, o Crédito Amigo, né? E depois, há 15, derivando do microcrédito urbano, o microcrédito rural, o agroamigo, que acabou com a inadimplência do Pronaf. Então, assim, o agronegócio no banco, que engloba desde a agricultura familiar até as grandes corporações de agronegócio, ele foi sempre o maior demandador, né, de recursos do banco. Ele só não é hoje um maior demandador do que a infraestrutura, né? Que um banco público também tinha que cuidar disso. As pessoas físicas também têm acesso? Tem sim. No caso da agricultura, a maior parte das demandas são das pessoas físicas, nos CPFs, até os grandes produtores, né? Os grandes produtores, por exemplo, do agronegócio mais especializado do Nordeste, que é o agronegócio de grãos, que se pratica ali no oeste da Bahia, no sul do Piauí e no sul do Maranhão, a grande maioria deles pratica com CPF, né? São questões relacionadas à tributação e coisas assim. É comum isso no setor primário. Mas na base, na agricultura familiar, tudo CPF, né? É o único empreendedor que o FNE atende no CPF. Porque tudo mais, exceto algumas exceções, como o crédito educativo, por exemplo, que é no CPF também, tudo mais é no CNPJ. Para dar a tônica e a lógica que os recursos são para empreender, né? Se associa, às vezes, a pessoa física a crédito de consumo, né? Só para tirar um pouco esse viés. Conversa ótima aqui com o presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa. A gente vai para um rápido intervalo. Fica aí, a gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. O Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios.
Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Estamos de volta nessa conversa ótima com o presidente do BNB, o Banco do Nordeste, José Gomes da Costa. Presidente, vamos continuar com o assunto de crédito, né? Muito importante esse produto do banco, deixando claro que o banco hoje tem todos os produtos disponíveis, alocação de recursos, enfim, todos os produtos financeiros disponíveis lá na sua plataforma. Mas o senhor falou um pouco da questão do microcrédito, que eu acho que as pessoas não têm noção da relevância e da magnitude disso. Vamos falar um pouquinho sobre o microcrédito lá, presidente, por favor? Vamos sim. O banco é um banco de desenvolvimento, mas é também um banco comercial. Então, o que se chama de banco múltiplo. A gente tem todos os produtos de bancos comercial, inclusive os produtos passivos de captação. Somos grande gestor de recursos, de fundos, né? Mas, assim, o microcrédito, ele tem um marco especial na vida, na história do banco, né? Há 25 anos, né, o banco foi conhecer uma experiência que se passava em Bangladesh, né, através de Mohamed Yunus, que saiu para estudar nos Estados Unidos, né? Acho que depois de um mestrado ele volta para o gueto dele, para a terra dele lá, e com poucos recursos e com o intuito que sempre todos temos, desenvolver os que estão próximos de nós com as experiências, com as riquezas que a gente adquire na vida, né? É comum isso do ser humano. Ele procurou diminuir a pobreza das comunidades que viviam lá onde ele vivia, e com poucos recursos começou a emprestar para que os tomadores empreendessem. Era empréstimo de capital de giro, né? Então, qual foi a fórmula que ele encontrou de fazer essa distribuição de maneira de menor custo e com segurança? Financiar um grupo de pessoas, né? Você junta lá um grupo de amigos, daí o nome Crédito Amigo que a gente utilizou, e dá um crédito de capital de giro, a proporção do valor de cada um, mas o pagamento num único boleto. Isso faz com que, geralmente tem um administrador do boleto, as pessoas no dia do vencimento, elas se cotizem e paguem, cada uma pagando a sua fração. E quando quando uma não tem condição de pagar, as outras juntam os recursos e emprestam a ela e pagam. Então você cria vários banquinhos ali na comunidade, né? Banquinhos com certa autonomia que recebem os recursos desse banco. É de uma simplicidade e grandeza isso. E diminui o risco de crédito. O crédito amigo tem historicamente taxa de inadimplência de 2%. 25 anos, né? 25 anos, né? Então a gente pegou essa experiência, copiou no melhor dos sentidos e instituiu aqui. Só que a gente nunca saiu dessa pegada, desse cuidado de manter o crédito inicial no coletivo, e as pessoas não ficam lá o tempo inteiro das suas vidas no coletivo. Olha, elas precisam crescer e o banco acompanha. Tem um momento depois do crédito coletivo que o crédito é individualizado. É aí o grande detalhe. Se você erra esse momento da individualização do crédito, você naufraga um programa. E possivelmente foi o que ocorreu com outros. O banco é um oligopolista do microcrédito na América Latina. Isso é um fenômeno que a gente precisa... Mas por quê? Porque ele nunca deixou a essência do programa, né? É claro que a detenção da tecnologia é um desafio enorme, mas isso é um meio, a tecnologia é um meio, você não pode deixar de ter a inteligência do crédito ali, aquela proximidade com o seu cliente, não é, presidente? Porque aí sim você coloca a tecnologia, mas é fundamental o know-how da concessão. Você entender a dor lá na ponta e aí sim você junta a tecnologia e fica o conjunto perfeito. Porque um modelo estatístico de TI por si só, eventualmente não é suficiente. Se não tiver exatamente isso que o senhor falou, presidente. O entendimento humano. Isso, é importante demais. A gente fica com muito cuidado de dizer isso, mas o agente de microcrédito, ele também é um consultor desse microempreendedor. Ele ensina o microempreendedor a calcular suas necessidades de giros, entender o que é capital de giro, né? Claro, o fim não é esse, né? O fim é dar o crédito. Mas quando você também coloca o agente para despertar no empreendedor esse tipo de conhecimento, você está contribuindo para que o crédito seja autossustentável, mais seguro. Tem muita coisa boa aí, porque é o seguinte, muitas vezes esse pequeno empreendedor, presidente, ele é solitário. Ele tá ali fazendo o negócio dele e tal, e ele é solitário. Então, assim, ele tem acesso a um crédito
com outras pessoas juntos, querendo ou não, obriga a trocar uma ideia, né? É verdade. Naturalmente ele troca uma ideia. E a presença do agente lá acaba se tornando um facilitador disso tudo. Ou seja, o risco do crédito perante ao banco até cai. Porque você tem um produto que envolve algo muito mais além do que a simples concessão do crédito. Parabéns, isso é muito bacana, muito legal. Então, falando da microempresa, Sim. né? Aí sim, a gente sai do microcrédito e o banco acompanha até ele, como o agente se tornar... Interessante para a gente entender as várias modalidades de concessão de crédito no BNB, tá? Agora o microcrédito. Desculpa, Isso. agora Agora falamos do microcrédito, agora as pequenas e médias empresas. Que é o chamado varejo, né? Então, aí as empresas que têm CNPJ, elas têm um grande trunfo, que é o FNE. Os recursos que o legislador colocou lá na Constituinte, na Constituição de 88, 2% da arrecadação de IPI e Imposto de Renda formam esse fundo, o FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, para o banco administrar, alocando esses recursos para gerar emprego e renda. E administrar de maneira eficiente. Se o banco não fosse um banco com a história, a tradição, a segurança que tem o Banco Nordeste, esses recursos poderiam estar perdidos. Esse fundo a sociedade já poderia ter perdido. Mas não, aí louve-se o grande cuidado que o Banco Nordeste tem na gestão desses recursos. Então, é para emprestar para investimento ou para capital de giro, né? A gente começa no varejo, que são as micro e pequenas empresas. Então, tem sido uma das fontes principais para o crescimento do varejo, né? E aí, apesar da importância do FNE para o crescimento, do ponto de vista operacional, é onde a gente tem um dos maiores gargalos do processo de crédito do banco, né? Eu costumo dizer que o banco não tem nichos. Ele atua desde o microcrédito informal até a outra ponta lá das corporações da infraestrutura. Entre as duas aí vem o varejo, que é as micro e pequenas empresas, né? Os chamados middles ou as empresas de médio porte, faturamento a partir de 16 milhões até 90 milhões, e depois daí o grande porte que chegam até as corporações que usam os recursos para o crédito para a infraestrutura. Então, no varejo é que a gente tem as maiores dificuldades de atendimento. Nós temos, como disse aqui, o melhor produto, o FNE, com as taxas de juros mais baratas. Se tomar empréstimo para investimento, para pagar 0,5% ao mês, né? Para capital de giro, para pagar 0,7% ao mês, não tem no mercado. Nós somos um banco diferente por isso, né? Muito boa a conversa com o presidente José Gomes da Costa, do BNB, Banco do Nordeste. A gente vai para um breve intervalo, fica aí que a gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. E eu achei super interessante um produto lá, de crédito específico de educação, né? Que a gente conversou aqui no começo. Fundamental, achei campeão isso aí, só para educação. E um outro destinado às mulheres, presidente. É verdade. Um é do FNE, outro é do Crédito Amigo, né? O FNE, eu costumo dizer que é o nosso posto Ipiranga. Ele atende todos os segmentos empresariais, todos os portes, todos os tipos, né? O mulher, né? O crédito para mulher, né? Ele veio no bojo do Crédito Amigo. Nós fizemos uma captação especial com recursos de um banco europeu, né? E eles são muito sensíveis para condições de taxas especiais, para esses programas nos países em desenvolvimento, né? E utilizamos essa tranche toda com crédito para mulheres, que já é uma peculiaridade do Crédito Amigo. Então, muitas das tomadoras dessa linha de repasse já tomavam na linha tradicional, passaram a tomar
numa taxa de juro menor. Mas é importante dizer, a gente até anunciou que foi R$500 bilhão já aplicados, né, com o Crédito Amigo Mulher, mas é muito mais do que R$500 bilhão o que a gente tem. A gente aloca todo ano R$12,5 bilhões no Crédito Amigo. Como 68% dos tomadores são mulheres, né? Então, a gente aloca mais de 7 bilhões, 8 bilhões, né, com mulheres. No Ceará, R$500 bilhão, mas o Ceará é quem mais demanda recursos do Crédito Amigo, 2,5 bilhões, 3, 1 bilhão e 800 são de mulheres. Presidente, estávamos conversando no nosso programa e eu fiquei impressionado com esse dado que você me disse. Eu não sabia, sinceramente, que um percentual tão grande do Crédito Amigo, quase 70%, tá certo? Eram tomados por mulheres. As pessoas, as empresas, elas podem ter acesso a essas informações, a eventuais acessos a esses créditos, informações no site, BNB, nas agências, é isso? Como é que elas podem conhecer? O caminho mais simples Qual é o buscar caminho? a página do banco na internet, bnb.gov.br, ou então ligar para o call center do banco. O cliente consulta 0800 728 3030, 0800 728 3030. 0800 728 3030, o call center do BNB, que pode ter informações a respeito de possibilidades de acesso e condições para essas eventuais linhas aí de crédito. Deve ter as políticas Isso. Né? O empreendedor diz qual é o seu negócio, sua atividade, e a atendente ele encaminha ele, se for um cliente potencial do Crédito Amigo, para o Crédito Amigo. Lá ele dá o número do WhatsApp, ou dá o número do contato, ou a equipe do Crédito Amigo procura aquela pessoa. Eu acho, não sei se vocês sabem, mas o BNB tem um hub de inovação relevante, que faz muita coisa lá, e o senhor tem trabalhado muito para melhorar os processos, inovar os processos. Como é que está isso, presidente? Pois é. Além de atuar com o hub, nós temos a unidade inicial do Ceará, mas temos também em Recife, Pernambuco e em Salvador. Temos 3 hubs e precisamos ter muito mais, né? A gente precisa expandir a atuação do hub, mas do ponto de vista interno, a gente precisa também utilizar a inovação como um instrumento de aceleração do nosso processo de crédito. Então, para você ter ideia, nosso tempo muito curto aqui, entre as mudanças que a gente tem procurado empreender no Banco do Nordeste, voltadas para aceleração e melhoria do atendimento no processo de crédito, está a contratação de uma entidade que tem expertise em inovação, o Porto Digital lá do Recife, né, que acho que é o maior polo de produção de inovação do Nordeste, né? O Banco Nordeste começou uma relação com a TDS, que é uma das empresas líderes de lá, que está, nesse momento, auscultando o processo de crédito do banco, junto com os executivos do banco e os cientistas e engenheiros de software do Porto Digital, para trazer fintechs de lá, para acoplar as necessidades identificadas como de maiores gargalos no processo de crédito, melhorando o processo de crédito do Banco Nordeste. Ou seja, é inovação na veia que a gente está trazendo, né? Esse caso especificamente para o Banco Nordeste, mas a preocupação também do Banco do Nordeste, como Banco de Desenvolvimento, em levar inovação para as empresas que demandam o nosso crédito. Além dos hubs de inovação, nós temos linhas especiais, como o FNE Startup, por exemplo, que até 200 mil não tem burocracia e até 200 mil considera o capital mais intenso que uma startup tem, que é o capital humano, como um item de investimento. Prazer enorme poder ter sido um instrumento aqui para que todos nós conheçamos um pouco mais a respeito da operação do BNB, né, com a presença ilustre aqui desse cara incrível, com história de vida fantástica, né, que é o presidente do BNB, José Gomes da Costa. Presidente, alguma coisa que a gente não tocou no assunto, eu queria lhe dar aí um minutinho e pouquinho para as suas considerações finais. Algum... Rapaz, vocês estão me encabulando com essa história. Então, as considerações finais é dizer da honra de estar podendo participar do seu programa no dia do seu aniversário, né? E poder desejar um feliz
aniversário para você, muita saúde, paz, juntamente aqui com todos os seus colegas. Para mim é uma honra poder estar participando desse momento. Muito obrigado. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. O maior presente que eu posso ter tido hoje foi receber esse nordestino, um cara humilde, um cara do bem, e que muito representa a todos nós. O maior presente foi ter conhecido pessoalmente o senhor, tá certo? Muito obrigado a todos aqui do Sistema Jangadeiro por essa surpresa, perdão pela emoção. E até a próxima quinta-feira que vem, se Deus quiser. E agora o programa aos sábados, 9 horas, na TV Jangadeiro. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras.